Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto pouco falado, mas extremamente importante, principalmente para as pessoas que estão grávidas, as gestantes, tentantes. A nossa convidada já chegou aqui, vou dar um tempinho para ver se mais pessoas entram. Se você está assistindo ao replay, fica até o final que a gente vai falar sobre os cuidados alimentares importantes e necessários em situações especiais. E a situação especial que a gente vai falar hoje é a redução do crescimento intrauterino. Eu vou relatar rapidamente a situação que eu passei na minha segunda gestação. E há um ano e pouquinho, quando eu postei esse vídeo no YouTube, acredito que tinham poucos vídeos e muitas mães estão vindo do YouTube aqui, no Instagram, perguntar dúvidas. E uma das dúvidas principais é: Lu, o que foi que você fez? Né? Felizmente, eu tive um bom desfecho. Então, enquanto o pessoal está entrando, vou falar rapidamente como é que foi essa minha experiência, né? Então, ali por volta das 24 semanas, numa ultrassonografia de rotina, a gente descobriu que o meu bebê ele estava pequeno para a idade gestacional. E o que significa isso, né? Existe um parâmetro que é seguido, semelhante à curva dos bebês que a gente acompanha no acompanhamento, que a gente acompanha junto com o pediatra, né? Então existe um percentil que é considerado normal, que vai do 10 ao 90. Então, bebês que estão dentro dessa faixa são considerados normais, estão com crescimento normal, gestacional. E bebês que estão acima são considerados bebês grandes e bebês que estão abaixo são considerados pequenos para a idade gestacional. E pode acontecer por vários motivos, né? Quando eu descobri isso, eu saí fazendo pesquisas no Google e aí foi entrando um monte de coisa na minha cabeça e ao final a gente até hoje não descobrimos a causa do porquê Davi foi pequeno para a idade gestacional. A partir do momento que a gente descobriu isso, nós fizemos acompanhamento semanal. Depois a gente passou para um acompanhamento quinzenal, quando ele alcançou uma estabilidade no peso. E felizmente a gente conseguiu chegar na data provável do parto, né, nas 40 semanas, e ele nasceu de parto normal, como era o meu desejo. Foi um desfecho muito positivo, foi o melhor prognóstico que a gente tinha. Existia um medo, né, de que ele pudesse nascer prematuro, de que esse parto precisasse ser antecipado, né, que ele precisasse cuidados neonatais. Felizmente isso não aconteceu. E eu tive a felicidade de ter um bom acompanhamento profissional, pessoas que me orientaram, que me ofereceram suporte e que com certeza isso de certa forma, né, contribuiu para que o nosso desfecho fosse positivo. E como tem muitas mães me procurando com muitas dúvidas, infelizmente nem todas as mães têm acesso a profissionais, né, com experiência, muitas mulheres relatando que utilizam o SUS e tem dificuldade de acesso mesmo à informação, a profissionais que trabalham com gestação de alto risco, né? Então esse é um dos motivos é considerado uma gestação de alto risco que precisa de um acompanhamento especializado. E quanto mais profissionais acompanham a gente, melhor, né? Porque há uma orientação global. Então esse baixo crescimento pode ser por condições maternas, pode ser por condições do próprio bebê, pode ser por condições placentárias e eu espero que a gente consiga uma convidada. Eu já convidei uma obstetra, que foi a obstetra que me acompanhou para a gente fazer uma live só falando sobre isso especificamente. Então a gente hoje vai se concentrar com a nossa convidada nesses cuidados alimentares. Já entrou algumas pessoas. Eu vou chamar aqui a nossa, que é a doutora Vivian, nutricionista. Vamos ver se ela chega aqui para a gente começar esse bate-papo. Oi, Vivian, boa noite. Oi, Lu, boa noite, gente. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Lu, queria agradecer o convite. Você já fez uma introdução excelente aí, né, para as mães que estão assistindo a gente, que é de um assunto tão importante que às vezes desestabiliza, né? Acho que só quem é mãe sabe como é complicado o período da gravidez e como a gente fica confuso com qualquer coisa ameaça a criança, né? E aí, receber uma notícia dessa
de fato, acaba tendo a necessidade da busca de ajuda. E aí acabou que deu tudo certo na sua gestação, graças a Deus. E eu tô aqui para contribuir com as mães que estejam com problemas parecidos, que elas não fiquem tão angustiadas quanto você ficou, né? Pois é, eu que agradeço, Viva aceitou prontamente o meu convite. Uma semana a gente já estava com essa data dessa live agendada. Acho que vai ser um bate-papo bem importante. Depois, quando a nossa tela dividiu, o seu rosto ficou bem próximo. Não sei se você consegue, porque às vezes o seu olhinho até some aqui, pelo menos na minha tela. Não sei como é que está aparecendo aqui. Aqui, mas se tiver... Pronto. Agora, não, ficou bom. Tá ótimo aí. Pronto. Pronto, então eu que agradeço, Vivian, e eu me lembro que eu cheguei lá assim, bem preocupada, e para mim foi até um conforto ver que você estava grávida também, estava com... Pois é, uma grávida em serviço, e aí foi um cuidado de grávida para grávida, então eu me senti acolhida não só na questão alimentar, mas também sabendo que era uma pessoa que estava vivendo uma situação gravídica, né, como eu, e o estado emocional, né, da mãe que está gestando, influenciado, né, por hormônios, por várias questões, e ter um diagnóstico como esse realmente desestabiliza a gente, e com certeza ter boas orientações, ter bons profissionais que nos guiam e que nos orientam faz toda a diferença. Então eu queria que você se apresentasse para todo mundo que ainda não te conhece. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? Eu sou Vivian, sou nutricionista. Eu trabalhei por muitos anos com esse binômio materno-infantil. Então, quando o Lu chegou para mim, eu fiquei sem saber como é que ele parou aqui. Porque eu já estava trabalhando com gestante e com criança. Mas acabou que nesse período que o Lu veio, eu peguei uma leva de pacientes com a mesma questão, que vieram encaminhados de obstetras e de ultrassonografistas. E aí, acabou que nessa época, para mim, ficou muito claro, como eu já tinha estudado em outros momentos, já tinha trabalhado bastante, estava totalmente na minha zona de conforto ali, e eu acabei conseguindo ajudar, né, todas as mães que eu atendi. Por quê? Porque, coincidência ou não, todas as mães tinham uma característica de dieta bem marcante, assim, que quando eu bati o olho, eu pensei, pode ser uma das causas e pode ser o que a gente vai investir para corrigir esse crescimento da criança. E eu comecei a observar que todas tinham no seu relato de alimentação, no que elas ingeriam, excesso de proteína. Então, Lu tinha isso também. Na verdade, ela concentrava a proteína em algumas refeições específicas, que é o hábito do brasileiro, viu, gente? Não é errado, não. Isso é que culturalmente a gente come. Então, Lu tinha uma alimentação bem boa, uma alimentação limpa, porém com essa distribuição proteica. E a gente precisa pensar uma coisa: quando é que o retardo de crescimento geralmente aparece? Segundo e terceiro trimestre. E isso coincide com o quê? Com o aumento da necessidade de hipertrofia do bebê. Então, todo mundo sabe que a hipertrofia está associada ao consumo de proteína. E no bebê é a mesma coisa. Então, esse bebê pode vir a ter uma dificuldade de crescimento pela baixa ingestão proteica. Pode ter sido outras causas? Pode, com certeza. Então, dieta é só uma das possibilidades. E acabou que quando a gente fez um conjunto de cuidados, deu muito certo. É importante trazer esse tema para tranquilizar vocês. Quem estiver passando pelo mesmo momento, saber que isso é uma coisa que pode ser trabalhada e pode ser resolvida. Exatamente. Teve uma mãe que falou aqui nos comentários que tá com um eco. Para mim tá normal. Você tá me ouvindo com eco, Vivi? Eu tô ouvindo normal? Sim, tô ouvindo normal. Uhum. Ah, eu acho que é no seu. Acho que tá, não sei se tá cortando o áudio. Acho que parece que tem alguma coisa cortando no áudio. Eu coloquei de apoio aqui no computador, pode ser que o ruidinho do computador esteja ecoando. E agora, o que é que vocês acham? Foi? Tá melhor, gente? Ok aí. Eu sei. Conversa mais um. Fala mais um pouquinho aí, Vivian, sobre essa alimentação. Então aí, tá? A gente vai ver se deu uma melhorada. Aí, ó, já estão sinalizando que melhorou. Acho que era o ruidinho do computador encostando do telefone. Vamos lá, ó. O que acontece? Tô seguindo minha gestação normal, tá? Vou fazer um panorama aqui de nutrição na gestação para que vocês fiquem atentos a alguns cuidados, tá? Primeira coisa que uma mãe se preocupa quando engravida é
quantos quilos eu vou ganhar, quanto eu posso ter. E aí, o que eu queria dizer para vocês era o seguinte: o ganho da mãe não necessariamente está ligado ao ganho do bebê. Então, às vezes, vocês veem aquela mãe bem magrinha, que não ganhou tanto peso, e pensa assim, olha, se a criança nascer desnutrida, por causa disso. Não tem relação, gente. Não tem relação. Primeira coisa é essa. O que tem uma relação direta é a qualidade da sua dieta com o desenvolvimento do bebê. Então, muito mais importante do que você estar se preocupando em comer até porcarias para ter um ganho de peso, se você estiver com baixo peso, é você se preocupar em comer bem, porque esse bebê vai aproveitar mais. Segunda coisa é dividir a gestação por trimestre. Tem gente, Lu, que não tem condição de fazer um acompanhamento à gestação inteira. A gente sabe, é muita dívida, é muito caro fazer um enxoval, criar aquela expectativa toda para receber uma criança. E não consegue pensar assim, não vou no nutricionista porque eu não quero fazer todos os meses, não tenho como pagar. Gente, a necessidade da gestação, ela muda por trimestre. Se você se organizar para isso antes de viajar, ou antes de engravidar, ou no começo da gravidez, no começo do segundo trimestre e no começo do terceiro trimestre, tá ótimo, certo? Então, seriam 3 encontros aí em uma gestação inteira para a gente poder assegurar que vocês vão estar bem, tanto o bebê quanto a criança. Terceira coisa é a própria dieta. Porque, assim, a dieta, ela é individualizada. Ela vai ser calculada, ela vai ser planejada para você e para o bebê. Mas aquela pessoa que não pode fazer um acompanhamento, ela pode pensar algumas coisas básicas. Por exemplo, se pão não faz bem para uma pessoa normal, grande, adulto, imagine para a criança que está em formação. Se eu posso reduzir refrigerante, biscoitos, doces de uma forma geral, por que eu vou fazer isso porque eu estou grávida? É porque eu já vou engordar mesmo. Porque às vezes a gente tem algumas pessoas têm esse pensamento, né? De tipo, depois eu vejo, eu já vou engordar mesmo. Existe uma coisa, Lu, não sei se na época você viu, eu não sei se você conversou sobre isso, porque também é uma coisa muito recente, que chama 1000 dias. Eu recomendo para todas as mães, que é fazer uma leitura sobre isso. O que são 1000 dias? 1000 dias é uma programação que a pessoa que está tentando engravidar pode fazer para praticamente silenciar as doenças da vida adulta. Então, o que a teoria fala é que se eu me programar durante a gravidez, não comer muitas bobagens e nos 2 primeiros anos da criança eu fizer uma boa alimentação para essa criança, uma introdução à alimentação, ela praticamente desaparece os riscos de ter uma diabetes, de ter uma hipertensão, de ter obesidade na vida adulta. Então, invistam na alimentação de vocês e da criança, porque pode fazer uma diferença muito grande. Ô, Vivian, algumas pessoas colocaram aqui que o eco voltou. Ô, gente, agora eu não sei mais o que é, não. Tô sem suspeito. Será que pode ser a internet? Porque às vezes o seu áudio trava um pouquinho assim pra mim. Cara, eu tô no Wi-Fi aqui. Pra mim tá, tipo, como se fosse normal. Quer que eu entre no 3G pra ver? Pode ser, vamos ver. Pessoal, vocês podem falar se tá ok? Veja aí, peraí, deixa eu pegar. Parece que tá melhor. Se voltar a travar, você me diz, sinaliza que aí eu já volto para o Wi-Fi, porque pode ser que volte melhor. Tá. Enquanto a gente vê se estabiliza, isso que você falou é bem interessante, porque das coisas que eu li, né, na época e que eu revisei agora, alguns especialistas falando que o baixo crescimento gestacional pode ser uma condição de fator de risco para que essa criança, numa idade adulta, desenvolva uma diabetes, uma hipertensão, por conta do baixo crescimento uterino. Então, reforçando essa questão de que, assim, quanto mais a termo o bebê nasce, quanto melhor esses cuidados nesses primeiros 1000 dias, com certeza minimizam, né, essas condições, assim. E quando eu tava, a gente sempre fica buscando, assim, por que isso está acontecendo, né? Era a minha maior dúvida, assim. Errada, viu, gente? Tem que buscar a solução, não é? Exatamente. Porque isso só gera ansiedade e a gente lê um monte de coisa, assim, que deixa paranoia na cabeça e que não resolve nada. Né, Lu? Eu acho que sobre isso. culpa, nunca vi, tipo, tanta cobrança.
Exatamente. Então, teve um momento que eu parei de olhar as coisas na internet e fui focar no que eu podia fazer, no que era de solução. E, inclusive, às vezes as pessoas criticavam, mas que nada, que dieta vai adiantar, mas que nada, você vai fazer atividade física, menina, que, né? Então, assim, tudo que dizia é bom e realmente era saudável e chancelado pela obstetra, é claro, eu fazia, né? Então, não sei exatamente, acredito que foi uma conjunção das coisas. O pessoal está falando que o seu áudio está... Meu áudio tá baixo, eu tô quieta, nem tô falando. Tá ruim ainda? Tá ruim ainda? É a primeira live que eu falo que é isso. Geralmente, dá de todo mundo dá problema e a minha não dá. Tô arrasada hoje. Mas vamos ver se estabiliza aí. A gente volta a falar um pouquinho sobre essa questão da proteína, porque foi uma das mães que... Isso, fazendo bem esse apanhado, porque a gente está dando uma orientação geral e depois a gente vai afinilar um pouquinho para o retardo de crescimento, tá? Uhum. Tá. Sim, conte, Lu. Termine o que você estava falando. Pronto. Tá, então, isso assim, né? Teve um momento que eu decidi parar de ficar olhando tanta coisa na internet e focar no que eu podia fazer. E assim, até hoje a gente não sabe o motivo, porque Davi nasceu pequeno, a placenta estava normal, minha pressão sempre foi normal, meus exames todos estavam normais, só tinha um baixo crescimento que foi identificado na ultrassonografia. Mas, apesar do baixo crescimento, e ele nunca passou do percentil 10, ele oscilava um pouquinho, ele esteve no percentil 3, depois foi para o 7, chegou ao 9, né? Ele oscilava, mas ficava sempre numa curva de subida. Nunca aconteceu dele descer, né? Dele declinar. Então, ele foi aumentando num ritmo pequenininho. Então, ele nasceu com 40 semanas, com 2 quilos e 700 gramas. Nem foi considerado um bebê baixo termo, né? Que nasce com 2.500, assim. E ele seguiu, depois eu vou gravar um outro momento para falar sobre o pós-parto, né, que muitas mães ficam em dúvida, não vou adentrar nisso agora para a gente não perder o tempo de falar da alimentação. Mas só para dizer para as mães que chega um momento que a gente precisa realmente focar na solução e buscar essas estratégias, né, e testando o que funciona. E assim, ao começar, ir até o final. Então foi uma coisa que eu fui muito disciplinada, porque dá trabalho. Então eu ia para o trabalho, tinha que levar os lanchinhos que Vivian indicava, às vezes tinha que pesar as proteínas para ver se estava dentro da quantidade, para não ser abaixo. Tinha que fazer a comida sempre no dia anterior, para no outro dia você tinha que passar o dia fora, às vezes levar as marmitinhas. Então, assim, dá trabalho, mas é gratificante porque você sente, estou fazendo alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Então, acho que isso dá um conforto. Pode falar, Vivi. Né, Lu? Fazer o que pode, geralmente é um conforto para o nosso emocional. E aí você é muito, muito precisa nisso, muito feliz, porque às vezes, mesmo diante de uma situação grave, as pessoas tendem a negligenciar detalhes e falar assim, de manhã não consigo 2 ovos, 3 ovos, eu vou comer um só. E na verdade, quando você está numa iminência de risco, qualquer coisa faz diferença. Então, quem é meu paciente sabe que eu não sou chata com essa coisa de peso, eu não sou exigente, mas existem algumas situações que realmente pedem para a gente ter certeza que aquilo ali é compatível. Uma coisa também super interessante, que pode servir como dica para as mães, é fazer a ultrassonografia sempre no mesmo lugar. Não sei se Lu fez isso, mas por quê? Porque alguns médicos colocam um percentil e outros não. Então, às vezes, seu filho está lá ótimo, com peso adequado para a idade, mas ele está numa curva descendente. E isso não é bom. Então, de uma ultrassonografia para outra, a gente consegue ver se ele está mantendo aquela estabilidade de peso. E isso serve como um bom parâmetro de monitoramento. Porque, às vezes, quando vai perceber, o paciente estava no percentil 50, caiu para 30, caiu para 20, que ainda está sendo considerado normal, mas que já está totalmente abaixo do que ele vinha. E aí, isso é um prognóstico ruim. Exatamente. E aí, Vivian, retoma da parte que a gente pode falar, assim, as mães sempre, o que você comia? Que alimentos pode, que alimentos que não pode? Você começou a falar dos que não podem, que são aqueles alimentos que a gente já sabe, né? Então, assim, eu tinha que gerir uma quantidade grande de proteína. Então, eu não fugia da dieta, porque se eu chupasse uma bala, aquilo ia diminuir o meu apetite e eu não ia conseguir comer o tanto de proteína que eu tinha que comer. Então, assim,
eu não comia a partir desse momento, eu não me dava assim, dificilmente, né? Eu fugia da dieta. Às vezes dava vontade, eu comia um tabletinho de chocolate, meio amargo que eu gostava, mas eu evitava o máximo porque eu tinha que ter o apetite para comer. Então, era a dieta que eu dizia para as pessoas. A gente às vezes faz a dieta para perder, para ganhar, para perder peso. Dessa vez eu estou fazendo dieta porque eu tenho que comer uma quantidade maior de alimentos e às vezes isso é difícil também, né? É desafiador. Exatamente. E, gente, às vezes a gente associa ao comer volume. E não, é comer uma coisa específica. Por exemplo, vou tentar detalhar ao máximo aqui. É claro que é uma recomendação geral, que nem todo mundo vai aplicar, até porque existem quantidades. Mas o que é que acontece? Vamos pensar pelo lógico. O que é que eu preciso para ganhar peso? Aí, ó, vocês ficam me perturbando para eu falar para ganhar. Aí eu falo, vocês estão com minoria, não precisam não. O Mas assim, pessoal tá falando para você mostrar os seus olhos verdes, Vivian, que de vez em quando tá cortando, ó. está cortando ainda, é? Ô, Jesus. Mas vamos lá, ó. O que é que acontece? O que é que eu faço para favorecer um ganho de peso de uma criança? A mesma coisa que eu faço para favorecer o ganho de peso de um adulto. Eu começo a calcular as calorias e eu distribuo essa caloria de forma equitativa em todas as refeições. Por quê? O que é que acontecia com o Lu, por exemplo? Ela conseguia almoçar bem, comer um frango, comer uma proteína ali na hora do almoço, mas ela não conseguia comer proteína em outros horários ou não tinha hábito. Então, eu precisava ajustar esse cálculo para ter proteína em todos os horários. Quando eu ajustava isso, o intervalo máximo entre uma refeição e outra não poderia ultrapassar de 5 horas. Por quê? Porque 5 horas é o tempo de digestibilidade de uma proteína. Então, se você consome carne, se você consome peixe, se você consome frango, ele demora mais ou menos 5 horas para ser absorvido. E aí, eu consegui, através desse fracionamento de proteína, deixar sempre proteína disponível para que o bebê fosse usando. Então, como o bebê dependia dessa proteína para criar o músculo, ele podia ir captando aos poucos. Só que não adianta aumentar a quantidade de proteína e não aumentar junto a quantidade de carboidrato. Por quê? Porque oferecer fruta, oferecer raízes, oferecer verduras, além de ser extremamente saudável, é a principal fonte de energia do bebê. Se eu der pouco carboidrato, a proteína vira a fonte de energia do bebê. E aí acaba sendo desviada e não vai fazer a função muscular. Então, a grande questão é você oferecer os dois em equilíbrio para que eles possam ser aproveitados para o crescimento do bebê. Então, o fracionamento importa, fica aí em torno de 5 ou 6 refeições. Outra coisa que importa vai ser a quantidade de proteína e carboidrato. E a última coisa é a quantidade calórica do dia. Exato. E eu procurava sempre equilibrar e assim, no almoço é fácil você comer muita proteína. O difícil para mim era no café da manhã também era tranquilo, porque eu amo comer ovo, até hoje como bastante ovo, isso não é problema para mim. Franguinho estava sempre desfiado na geladeira, eu deixava as porções, porque e eu já tinha Miguel, que é o mais velho, né? Então você tem que deixar, se você não deixar o alimento pronto antes, você acaba se passando. Chega na hora de comer, o alimento já tem que estar pré-preparado, você já tem que ter em mente o que você vai comer. Então, eu deixava algumas coisas prontas para o dia seguinte, ou às vezes eu já fazia porções que eu poderia comer vários dias. E aí tinha algumas receitinhas de uns bolinhos proteicos, né, para fazer com atum. Então, procurando sempre usar deixar alguns congelados. Essa estratégia é fantástica porque, assim, Lu, quando você faz a recomendação de aumentar a proteína, qual é a dificuldade que as pessoas têm? Isso não são só gestantes, não. Todo mundo, tá? A gente só tem de proteína carne, frango, peixe, ovo e frutos do mar. São 5 opções. Aí a pessoa fala, e queijo? Aí dando a comer queijo, porque queijo é gostoso, né? Queijo não é proteína, gente. Queijo é gordura. Gordura que tem uma boa quantidade de proteína, ok. Mas é uma gordura. Então, a gente precisa de proteína. Aí a pessoa fala assim, eu pergunto assim, quem come carne de manhã? Quem come peixe de manhã? Quem come frutos do mar de manhã? No máximo um franguinho, mas a maioria só come ovo. E aí aquela pessoa que não tinha hábito nenhum, daqui a pouco ela tem que comer 30 dias no mês ovo. E não é um ovo não, viu? Porque um ovo só tem 6 gramas de proteína. Então, muitas vezes são muitos ovos. E aí a pessoa fala, ai, não consigo. E aí acaba que a gente tem que entrar com o quê? Suplementação, para poder alcançar essa proteína, é a primeira escolha.
E tem a possibilidade de variar a forma de comer. Como o Lu falou aí, bolinhos são fantásticos. Porque, por exemplo, eu não como um frango de tarde, mas eu como uma coxinha. Eu não comeria uma carne, mas eu comeria uma esfirra, uma tortinha de carne. Então, quando a gente cria receitinhas, a gente geralmente alcança a proteína bem fácil. Isso, a coxinha sem fritar, né, Vivi? A receita da coxinha fit assada. Né? Estou falando de uma coxinha específica dessa, com a massinha de batata doce, a massinha de aipim, por aí vai. Isso. A Guaira perguntou aqui, e inclusive ela mandou uma mensagem, foi uma das que me mandou essa semana uma mensagem no direct, porque ela tá com esse diagnóstico. E ela perguntou, então, seria incluir proteína em todas as refeições? Seria. Primeira medida imediata, eu não sei, Guaira, se você está sendo acompanhado ou não, mas seria a primeira medida a ser tomada, assim. Você não precisa de grandes quantidades de proteína, tá? Cuidado com excessos proteicos. Excessos proteicos com baixa ingestão de carboidrato, Lu até falou aí uma coisa parecida, que é o bebê com retardo de crescimento, ele tende a ter mais problemas futuros. O perfil metabólico de um bebê de retardo de crescimento é um perfil poupador, Lu. É aquele perfil que lá na frente vai ter dificuldade de perder gordura. Porque na programação metabólica dele da gestação, ele poupou muito para conseguir crescer. E aí lá na frente ele cresce com esse perfil de não conseguir gastar tanta caloria. Então, se você começar a só aumentar a proteína, ele pode desequilibrar nessa parte. Mas se você aumentar de forma estratégica bem pouquinho, que você já come, já faz uma diferença muito grande aí. Uhum, exatamente. E você falou sobre suplementação, Vivi, eu queria que você falasse assim um pouquinho mais sobre isso. E é claro que é muito importante a gente sinalizar que o acompanhamento individualizado é a melhor estratégia, né? A gente está fazendo uma live para poder popularizar esse conhecimento, porque tem pouquíssima informação, mas quem tiver acesso a contratar um profissional que avalia você individualmente, que vai estar avaliando o seu bebê, é a melhor alternativa, né? Então, assim, essas informações que a gente está falando dos alimentos naturais, que já está na nossa dieta, aumentar um pouco, sempre com esse cuidado do carboidrato que Vivian falou. Então, nas preparações, a gente sempre montava o carboidrato com a proteína. E para mim também me ajudou muito, principalmente para os lanches, a suplementação, né? Que existem várias marcas, mas é a proteína que o pessoal que pratica esporte toma, né? E tem algumas específicas para gestante, com sabor bom, e aí também tem particularidade do adoçante que tem que ter, porque tem adoçante que não é indicado para gestante tomar, então seria bom você pontuar para as pessoas não saírem comprando whey protein, né, esses produtos. Pior, comprando outros suplementos, que a gente fala às vezes de fazer uma suplementação com proteína. Eu já recebi algumas gestantes com esse retardo de crescimento, esse diagnóstico, Lu, fazendo uso, por exemplo, de Nutren, sustagem. Então, são suplementos que têm um teor de proteína? Tem, mas não são proteínas puras. E aí você acaba, muitas vezes, tendo uma quantidade muito abaixo do que você precisaria e você ainda vai juntar com outras coisas, deixando um excesso de carboidrato sem resolver o problema do déficit de proteína. Então, a recomendação oficial é fazer o whey protein mesmo. O whey protein, para quem não tem tanta informação, é aquele suplemento que atletas usam, né? A galera da academia. Só que a indicação de whey protein não é para pessoas que malham. A indicação de whey protein é para pessoas que têm dificuldade em consumir proteína. Então, assim, a gente pode pegar as refeições que são mais difíceis. Por exemplo, para algumas pessoas é o café da manhã que não gosta de ovo. Para outras é o lanche da tarde. Porque, às vezes, a logística não deixa sentar para fazer um lanche mais completo. E aquele medidorzinho ali de proteína, que na verdade não é pouco, é bem concentrada, a grande maioria nem precisaria daquilo tudo, já seria o suficiente por horário para a grande maioria das pessoas reporem a quantidade de proteína que precisam. Mas, de fato, não é qualquer whey. Algumas wheys hoje elas são muito misturadas, elas têm muito aditivo químico e, na verdade, é interessante a gente pegar um whey mais pura, a proteína do leite que não tenha tanto aditivo. Para a grávida, o ideal seria ela sem sabor. Só que na prática, o gosto não é bom. Então, o negocinho não é mais nada. E aí, a gente muitas vezes deixa usar com sabor, porque já tem algumas hoje que são, por exemplo, o whey cacau. E aí, são adoçadas com talmatina, com xilitol, que são adoçantes naturais. Adoçantes naturais são ok para a grávida, mas adoçantes artificiais não. Seu rosto tá cortando um pouquinho só, viu, Vivian? Para você. Tá assim no seu olho.
sim, 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 sim. Pronto, agora ficou bom. Pensei que era o áudio, que eu já tô traumatizada. Não, é a imagem. O áudio também. Tá. Então, beleza. Então, o que que acontece? Quando a gente vai fazer essa prescrição de whey protein, a gente precisa olhar essa coisa do aditivo, mas principalmente do adoçante. Então, anotem aí. Se for com talmatina, se for com xilitol, ok. Até um pouco de stevia, ok também. Mas se for com sucralose, não é recomendado. Se for com acessulfame ou aspartame, muito menos, tá? Agora, pronto, voltou. Cortou um pouquinho, mas voltou. Eu falei para não usar, a última parte foi nem com sucralose, nem com acessulfame, nem com aspartame. Uhum. Ótimo, isso é bem importante porque isso influencia também no valor, né, do o whey, infelizmente o whey que a grávida pode tomar, ele tem um valor um pouco maior, mas como o Vivian falou, a gente toma uma quantidade menor e não precisa ser em todas as refeições. Então, às vezes assim, eu ia fazer alguma coisa na rua, ia passar um tempo, ia no médico, né, e aí demora, a ultrassom é semanal, então semanalmente tinha que ir, e nessa época eu estava morando em Salvador, você pega trânsito, aí eu levava o whey, a vasilhinha, e assim, eu levava uma salada de frutas, e aí eu colocava o whey na salada de frutas, para não tomar só o whey com a água, na salada de Melhora frutas muito o e sabor junto, né? tomava. Isso, isso. E Isso aí é uma boa ajudava. medida. Isso é uma boa medida, Lu, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu vou achar o whey caro porque eu vou tomar várias vezes. Não. Por exemplo, almoço e jantar é um horário que para a maioria das pessoas é fácil de comer. Então seria café da manhã e lanche, ou só o lanche e no café da manhã tentar comer ovo. E aí completar com carboidratos, né? Então quem tem o hábito de comer pouco, que acha que esse retardo pode ser decorrente da baixa caloria, evita encher a barriga, por exemplo, com fruta. Usa mais raiz, porque tem valor calórico maior. Mas se você vê que você come bem, volumes bons, aí você não abre mão de fruta, porque provavelmente só a proteína já resolveria com quantidade de carboidratos variados. Mas você pode ir dosando isso aos poucos. Então, muita gente fica se obrigando a comer grandes quantidades de feijão com arroz. E aí, muitas vezes, você não consegue comer a quantidade que você precisa de proteína, porque você fica muito cheia. Uhum, E é é, sempre bom também analisar a questão das dosagens de vitamina e mineral, né, Lu? Então, sim. assim, isso provavelmente o médico que acompanha vocês vai fazer, mas quando a gente tem retardo de crescimento, a gente precisa descartar deficiência de ferro, tá? Porque é uma coisa que pode ter uma dificuldade, criar uma dificuldade de fluxo mesmo através do cordão. Então, ferro e ferritina também tem que ser avaliados. E aí, quando faz essa análise, já é bom pedir o complexo B junto, pedir zinco e pedir vitamina D para já deixar a gestante bem tranquila, até para poder se preparar para o parto. Uhum, exatamente. Foi uma coisa que eu lembro que a gente dosou umas 2 vezes, assim, né, no período. E como eu falei no início, assim, eu sei que muitas pessoas não têm plano de saúde, isso dificulta muito, assim, estar pelo SUS. Agora, no SUS, existe o acompanhamento da gestante de alto risco. Então, essa gestante, ela precisa ter prioridade em atendimento, ela tem que ter esses exames garantidos em tempo hábil, então é preciso se formar na cidade. Geralmente, existe uma unidade de referência para atender a gestante de alto risco. Então, buscar esse direito, né, que é o direito da gestante ter esse acompanhamento. E para o sistema de saúde é interessante que essa gestante não tenha um parto prematuro também, são custos que reduzem, né, para o sistema de saúde. Então, geralmente, mesmo os municípios que têm dificuldade em organização, essa parte do atendimento à gestante, ele costuma ser garantido, até porque é política do Ministério da Saúde, tem a questão da rede cegonha, então, mesmo quem não tem condição de fazer particular, não tem um plano de saúde, é possível sim fazer esse acompanhamento que é extremamente importante. E uma coisa que eu lembrei também, Vivi, é que você me chamava a atenção é lembrar da água, né? Da quantidade de água que a gente tem que se policiar. Eu andava sempre com a garrafinha na mão e repondo para poder tomar a quantidade de água necessária. Exato. E quanto mais a gente come proteína, mais aumenta a necessidade de água, né? Porque como a proteína é um pouco mais difícil de digerir que o carboidrato, ela pode levar a aumentar a chance de obstipação, né? Que é a prisão de ventre. Ela pode aumentar os níveis de ureia, que é um pouco tóxico também. Então, não é interessante fazer grandes volumes de proteína sem beber muita água. Ela não causa problema nenhum patológico, mas ela causa essas alterações que podem ser desconfortáveis se não tiver ingestão de água. Uhum,
Exato. E uma das dúvidas que eu recebi também é se o açaí ajuda no crescimento do bebê. É verdade ou é mito? Mais ou menos. O que é que acontece? O açaí, gente, há uma agonia em torno do açaí. Açaí é uma fruta normal, tá? Que pode estar presente em qualquer alimentação saudável. A grande questão é que a forma como ele é vendido, que é cheio de açúcar, cheio de xarope, acaba contribuindo muito para calorias e carboidratos. O que é que mais se relaciona com ganho de peso? Caloria e carboidrato. Mas isso se relaciona com ganho de gordura materna, principalmente, que não necessariamente vai ser convertido para o bebê, porque às vezes o que o bebê está precisando não é excesso de calorias. Por exemplo, se a gente pegasse uma gestante de baixo peso clássico, que tivesse queixa de falta de apetite, que tivesse dificuldade de se alimentar, o açaí poderia ser uma excelente estratégia, porque ele vai entrar ali com um volume bom de calorias, numa coisa que geralmente é confortável para a pessoa comer. Mas não é isso na prática que a gente vê na maioria dos retardos de crescimento. A gente vê uma inadequação e aí o açaí não resolveria. Mas se for por baixa caloria, ajuda bastante. Principalmente se botar um wheyzinho no açaí, ó, que beleza. E ter cuidado com os pós que eles usam de guaraná, só essas coisas assim, né? Que pode aumentar muito a nossa energia e esse bebê começar a mexer demais lá na barriga também, né? Não sei se tem essa relação, Vivi. Tem relação. Os excessos de açúcar eles fazem isso. E tem que ter cuidado porque, às vezes, mesmo com ganho insuficiente, a mãe pode fazer diabetes gestacional, né? Então, essas bombas de açúcar não são tão interessantes porque pode alterar muito glicemia e grávida já tem uma alteração glicêmica importante. Então, se você pega e fica mexendo muito nessa parte de metabolismo de carboidratos, você pode fazer complicações também. Então, as pessoas associam muito o diabetes gestacional ao excesso de ganho do bebê, né? Que são os bebês macrossômicos, o contrário do que a gente está falando aqui. Mas em retardo de crescimento, a gente vê também um risco posterior. Uhum. E um cuidado, eu já tinha esse cuidado e passei a ter ainda mais na gravidez a questão do consumo de sal, né? Porque a hipertensão gravídica pode ser um fator de risco por baixo crescimento. Então, eu fazia ali o acompanhamento semanal, a minha pressão sempre foi muito baixa, muitas vezes baixa até demais. Então, esse não foi um problema que eu enfrentei, mas eu procurava ter esse cuidado também com o consumo do sal. Isso é porque gestante é outro departamento, né, Lu? A gestante ela vai estar ali muito mais pesada do que de costume. Essa ingestão de sal que às vezes não era excessiva, mas por estar tendo uma troca de fluxo, você acaba tendo um extravasamento maior. Então, você faz muito inchaço se você comer muito sal. Você tem esse risco aumentado de pressão? Tem, mas tem outros fatores que já aumentam o risco de hipertensão em gestante. Então, é mais fator combinado. O que puder evitar, melhor. Eu recebo muitas perguntas todos os dias, dizendo assim, tô grávida, dá uma dica. Eu falo, gente, a dica para uma grávida é a mesma dica para uma pessoa normal. Coma o menos industrializado possível. Lu, a pessoa que não come industrializado, a pessoa que não se enche de salgadinho, de biscoito, de refrigerante, ela não precisa nem ter uma preocupação excessiva com sal. Porque o sal faz parte de uma dieta saudável. Agora sim, usa extrato de tomate, usa caldo quinó, usa tempero pronto em tudo. E aí você vai vendo tudo aquilo se soma e no final pode contribuir negativamente mesmo. Exatamente. Vivi, acho que você poderia fazer só reforçar quais são os alimentos que você mais indica, assim, você falou logo no início, só para ficar bem claro, porque as outras dúvidas se resumem nisso, assim, o que eu devo, o que eu não devo comer. Você já falou, a gente não deve comer aquilo que não é alimento saudável, que a gente já sabe, né? Açúcar, alimento industrializado, uma quantidade excessiva de gordura, por todos esses motivos. Então, já sabemos o que não devemos comer. E quais são os alimentos que a gente deve inserir em todas as refeições, assim, só para a gente fazer esse resumão final. Vamos lá, só para a gente resumir um pouquinho. Tentem colocar a alimentação de vocês o mais limpa, o mais pobre e industrializado possível. Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, vou sentar para fazer uma refeição, café da manhã, procurar comer fruta, procurar comer raiz, sempre associada à proteína, que poderia ser ovo. Não gosto de ovo, come frango, não gosto de frango, tomo whey. Mas sempre fazendo essas casadinhas. Não fazer intervalos longos entre as refeições. Então, assim, eu sou a primeira a defender a história de coma só quando tem fome. Porém, para grávidas de retardo de crescimento, não. E aí não podem fazer grandes intervalos sem se alimentar.
Então, procurar fazer intervalos mais curtos, no máximo de 5 horas. E aí, cheguei no almoço, vou comer meu feijão, vou comer meu arroz, vou comer verdura. Só que verdura, pela baixa quantidade de carboidrato, ela não pode ser feita em grandes quantidades. Por quê? Porque grandes quantidades de verdura podem inibir o seu apetite de comer o resto. E tem que ter espaço para ter outras fontes de carboidrato. No caso, um arroz ou um purê de batatas, para quem gosta. E sempre associada a proteína. Na hora do lanche, eu acho que o lanche é o principal problema. Eu pego muita gestante fazendo só fruta, certo? Não é errado fazer fruta. É errado, tendo o diagnóstico de retardo de crescimento, fazer só fruta. Então, nesse horário, seria interessante fazer, por exemplo, uma vitamina, onde eu vou bater fruta, whey, onde eu vou botar um iogurte ali com um pouco mais de proteína. Hoje a gente já tem alguns iogurtes proteicos. Tem o Iorgos, o Natural Whey, tem aquele També Pro, que tem uma quantidade de proteína um pouquinho maior. E na hora do jantar, por exemplo, eu vejo as grávidas muito tranquilas. Eu tomo só uma sopa. Mas a sopa tem proteína, porque às vezes tá tomando uma sopa só de verdura ali. Então, é interessante botar uma quantidade grande de frango ou de carne, grande assim, suficiente. Porque às vezes vem 2 pedacinhos. Às vezes come um pão com manteiga, às vezes come uma tapioca com queijo, às vezes come um cuscuz com banana. E não é assim. A gente precisa distribuir grupos para que a gente consiga fazer uma refeição bem equilibrada, como qualquer pessoa, porém com esse cuidado um pouquinho maior, redobrado em relação às outras pessoas. Uhum. E uma dúvida que eu sempre tinha era assim, meu Deus, qual a quantidade mínima de proteína que eu tenho que comer? A dose de proteína é por quilo de peso, mas na grande maioria da população vai girar de 20 a 30 gramas de proteína. Então, assim, na gestação, por exemplo, um medidor de whey tem 30, mas muitas vezes você acha um iogurte de 21, de 18, que é suficiente para a maioria das pessoas também. Então, assim, estar dentro dessa faixa geralmente é segura. Uhum, ótimo. Vivi, eu acredito, das dúvidas que eu relacionei, a gente falou das principais, você fez um apanhado, assim, um resumão, acredito que dá para ajudar a maioria das mães. Lembrando que isso não é garantia de que vai resolver todo o problema, até porque os motivos para o baixo crescimento uterino podem ser muitos, assim, eu posso não identificar como foi o meu caso. Mas é aquela coisa assim, o que eu posso fazer? Já que eu não sei, no meu caso eu não sabia o que era. Era isso que eu podia, era cuidar da minha alimentação. E com esses cuidados básicos aqui, eu acredito que já dá, né, para as mães se organizarem e conseguir adequar essa dieta e se sentir fazendo a sua parte também, né, nesse processo com o bebê. É sempre um tiro no escuro, né? A gente não sabe se vai resolver, mas se tiver alguma coisa que possa ser melhorada, eu acho que vale a pena, até porque você já passa um perfil alimentar melhor para sua criança. E aí todo mundo tem a ganhar, né? Você, porque não vai ter ganho excessivo, porque às vezes com essa notícia do baixo peso começa a comer que nem uma maluca e come tudo que vê pela frente, e essa não é a solução, porque como eu falei, eu atendi uma gestante com retardo de crescimento que ela tinha engordado 23 quilos já, e tava no 7. E o bebê tava no percentil 10 também. Então, assim, a grande questão é você dar exatamente o que precisa. Não é se entupir de açúcar, não é se entupir de coisas que engordam, e sim coisas que nutrem. E isso é bem específico. E isso faz toda a diferença, assim. Eu comia muitas vezes sem fome, dentro da dieta, e eu engordei 10 a 11 quilos, se eu não me engano, na gravidez toda. Eu ganhei um pouco de peso depois, com a mãe em casa, fazendo várias preparações com milho, né? Aí, para dar o leite, olha só. E mais na gravidez... Realmente a produção de leite é carboidrato, gente. Qualquer carboidrato. Não precisa ser milho, não. Pois é, e aí em casa com 2 crianças ali na rapidez ganhando um pouquinho, mas foi nada demais também. E foi uma situação bem interessante, assim, que a gente acaba comparando, né? Na primeira gravidez também eu fiz um acompanhamento nutricional, me policiei, não era aquela grávida que falava que estava comendo por 2, porque como eu sou pequena, eu tenho 1,58 m, eu me preocupava com ganhar peso, principalmente porque eu queria ter um parto normal. E eu sabia que a própria disponibilidade, se você está com mais peso, isso dificulta mais, né? Então, eu tinha muito essa meta clara. Eu me policiava bem, assim, com minhas vontades.
E agora eu inchei um pouquinho antes do parto, os meus pés incharam. E na segunda gravidez, com essa dieta, foi zero inchaço, assim. Então eu cheguei no hospital com zero inchaço, saí também Bom, com né? zero inchaço. Eu tenho certeza que foi por conta da dieta. E é mesmo, Lu. Então, assim, fazem isso. Consegue controlar o consumo de industrializado, geralmente tem uma quantidade de sal bem baixinha, e aí consegue manter esse padrão. E não ter ganhos excessivos também é muito bom. Não ter ganho abrupto. Às vezes a pessoa, tipo, ganhou só 10 durante a gravidez, mas ganhou 6 no último trimestre. Isso é ganho abrupto. Então, assim, tem que ter muito cuidado, manter um ritmo. Quem puder fazer, faça acompanhamento, porque de fato é muito bom ter aquela coisa de se policiar, de ver o peso, de ver como está evoluindo, de ver as queixas, por exemplo. Ah, tem épocas que a gente está melhor, tem épocas que a gente está pior para comer, tem épocas que tem mais fome, tem épocas que tem menos. Então, quando a dieta é ajustada para esses objetivos, é maravilhoso. Mas, como eu falei, de fato, o objetivo só muda na gravidez 3 meses. Quando engravida, no primeiro trimestre, ou no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. Então, quem tiver com pouco dinheiro pode fazer só isso aí, que já dá uma grande ajuda. Uhum, ótimo. Então, Vivi, eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse os seus contatos. Teve uma pessoa que perguntou se você faz atendimento online. Eu Então, fala um fiz. pouquinho sobre você para as mães que precisarem dessa ajuda individualizada. Pronto, eu vou falar, ó. Então, o que que acontece? Queria agradecer muito a Lu. Lu, realmente foi um prazer conversar com você aqui. Foi um papo mesmo, foi super descontraído. Como eu falei, eu não tô mais tão focada na área de gestante, mas é uma área que eu sempre tive uma paixão louca. Tanto que eu fiz todos os estágios da faculdade com isso, pediatria, fiz residência em pediatria, gente. Hoje eu nem trabalho mais, mas eu amo. Volta e meia aparece um, atendo os filhos de minhas pacientes também, com o maior prazer. Mas assim, de uma forma geral, eu montei um instituto que chama IME, é o Instituto de Medicina Eficiente, e lá a gente estruturou um serviço de pediatria. Então a gente tem uma equipe bem bacana, com nutri pediátrico, a gente tem obstetra, a gente tem outros nutricionistas que atendem também, todo mundo com essa linha, uma linha bem prevenção mesmo de doenças, sabe? Uma linha bem naturalista, com a ideia realmente de trabalhar com longevidade e pegar desde o comecinho, desde bebês até a fase mais idosa, porque a nossa ideia é promover saúde todo o tempo. Então, quem tiver interesse aí no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, aí pode conhecer a gente no ime.salvador, ou então lá no meu Instagram que eu passo as informações para vocês. Ai, que bom. E tem essa possibilidade do atendimento online, Vivi, ou só presencial? Tem a possibilidade. Eu tô com um pouquinho complicada a minha agenda. Minha agenda tá fechada esse ano, por falta de vaga mesmo. E aí a gente tá fazendo uma lista de espera. Eu acho que quem tá gestante, muitas vezes não vale a pena fazer essa espera. Eu não esperaria. Mas eu tenho uma pessoa maravilhosa para indicar a vocês, tá? Que eu confio de olhos fechados e que eu sei que teria uma conduta tão boa quanto a que eu teria. E que faria o possível com a maior boa vontade do mundo para que a gente conseguisse um resultado bom. Então, essa pessoa atende online e aí, se quiserem o contato, eu passo. Ótimo. Então, vocês procuram Vivian no Instagram dela, @Vivian Leal Nutri, né, Vivi? Isso. Nutri. Ou no Instagram do seu instituto, que é ime.salvador. ime.salvador. Então, Vivian, muito obrigada. Obrigada por ter me acompanhado, por ter feito parte, né, desse meu processo, nesse desfecho tão positivo. Você mandou a positivo. notícia que tinha tido, que estava tudo bem. Porque realmente a gente sofre junto, né? Como o Lu falou, eu estava grávida também. Então eu pensei, se fosse eu dar a nota aqui. Mas foi uma fase boa, né, Lu? Depois que passa é bom. Sim, Tudo serve de aprendizado, então é com angustiante. certeza. Vocês que estão assistindo, tem gente que ficou aqui desde o começo, a gente está mantendo esse número constante, é um assunto bem específico. Então, quem ficou é porque tem algum problema relacionado, ou tem medo de ter, e aí a gente pode contribuir um pouquinho com isso, mas principalmente com o lado emocional. Fiquem tranquilos que no final tudo se ajeita. Exatamente, as mães agradecendo aqui. E cuidar, a nutrição ajuda a gente a cuidar da parte física, mas é super importante cuidar dessa parte mental. E foi algo que me ajudou a focar, assim, saber que eu estava cuidando do meu corpo me ajudou a cuidar da minha mente. Então, como mensagem final, a Vivian falou super bem da questão alimentar.
E eu gostaria de finalizar com essa dica, assim, pratique algo que faça sentido para você. Me ajudou muito a fazer meditação, fazer minhas orações, acreditar que ia dar certo, pensar com positividade. Então, nosso bebê tá ali, eu conversava muito com ele. Eu tenho certeza que isso ajuda, que isso contribui, né? Só amor, passar amor para esse bebê e não ficar vibrando ali no medo, na ansiedade. Então, quando eu Até porque passei a eles fazer isso, sentem, tudo né? melhorou. Eles sentem, eles compartilham isso da gente. Então, tentem passar o Exatamente. máximo de vibrações positivas mesmo e a certeza que tudo se resolve, que isso é fase e que não negligencie. Busque ajuda. O que você puder fazer, faça. Mas sempre na certeza de que vai dar certo. Exatamente. E que nada acontece por acaso, sempre tem um aprendizado associado, né? Então, os filhos vêm para nos ensinar várias coisas. Eu aprendi muito nessa gravidez com o Davi e aprendo com ele até hoje. Então, eu vou fazer uma outra live para falar sobre o pós-parto e os cuidados que a gente precisou fazer também depois que ele nasceu. Muito, Então, porque Vivian, é tenso, viu? Alguém precisa contar tudo, porque é complicado. É uma fase que eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Ainda mais vindo de uma pessoa tão centrada, tão tranquila. Porque às vezes parece ser de uma forma e é de outra, mas é único, gente. É só vivendo para saber. Cada experiência ela é surreal. E aí você vai ter seu relato depois, mas tranquiliza um pouco ouvir, né? com certeza, com certeza. Então, gente, muito obrigada. As mães estão aqui agradecendo, Vivi, a minha, a você, falando que foi um ótimo bate-papo, que elas aprenderam muito aqui. Eu vou tentar deixar, tomara que dê tudo certo para deixar essa live salva aqui, para Cara, que porque é outras pra mães possam brincadeira, né? consultar. É, o Instagram nunca se sabe. Exatamente, mas oremos que vai dar certo. Comece a Vai positivar dar, para ele. exatamente. Então, um Tchau, meus beijo, amores. Beijos. tchau, gente. Tchau.